Olá, meu nome é Antônio, eu sou aluno de Engenharia Mecânica e irei apresentar meu projeto de C, que trata sobre o estudo do acoplamento dinâmico em um sistema de veículo manipulador subaquático, sob orientação do professor Dr. Décio Crisóldonha. A motivação desse projeto é a realização do estudo do acoplamento dinâmico em veículos manipuladores subaquáticos, a fim de que estes veículos, que atualmente apresentam crescente demanda em diversos setores da indústria, como na instalação de cabos de comunicação ou soldas subaquáticas, tenham as perdas ocorridas por conta do acoplamento dinâmico durante a operação reduzidas, que são apresentados alguns modelos de veículos subaquáticos. O objetivo desse projeto é desenvolver o protótipo físico para o manipulador subaquático por meio da modelagem dos componentes no software de modelagem 3D FreeCAD, realizar a análise por meio do método dos elementos finitos, que será especificada mais adiante, e por fim realizar a montagem final do protótipo, para que na próxima etapa do projeto seja realizada a instrumentação do mesmo e posterior atividade experimental. A metodologia utilizada foi a de modelagem dos componentes, a análise pelo método dos elementos finitos e, após isso, o orçamento e aquisição dos componentes com posterior montagem final. Aqui são apresentados os componentes desenvolvidos para este projeto no FreeCAD, que serão adotados para o desenvolvimento do protótipo, correspondentes à base do manipulador, que será acoplada ao eixo, o eixo que será acoplado à base de madeira e a base de madeira que realizará a sustentação do conjunto. Após a modelagem dos componentes, se realizou a análise por meio do método dos elementos finitos, que tem como objetivo entender e analisar as máximas deformações e tensões que o componente estará sujeito com base nos carregamentos que o sólido sofrerá. Esta análise é realizada por meio da divisão do sólido em unidades tetaédricas, como podemos ver nas imagens, muito pequenas. Elas ajudam na subdivisão do sólido e permitem uma análise mais precisa. A análise por meio do método dos elementos finitos nos forneceu como resultado os dados a seguir. Como podemos analisar, os pontos em vermelhos ou laranja correspondem aos pontos em que há maior deslocamento do sólido, ou seja, a maior deformação, e os pontos em azul, os de menor deformação. No caso, o ponto de maior carregamento corresponde ao ponto de maior deformação. Porém, dadas as dimensões do protótipo, a ordem de grandeza dessas deformações, como podemos ver, são muito pequenas. No caso do eixo, por exemplo, a deformação que ele sofre, a máxima deformação que ele sofre é de 0,02 milímetros, enquanto a dimensão do seu protótipo é de 250 milímetros. Então, é uma deformação muito pequena quando comparada ao protótipo em si. Então, o que podemos concluir é que o nosso elemento, os nossos componentes não sofrem prejuízos por conta da deformação. Ainda, o que nós podemos concluir, com base no critério de Tresca, para análise da tendência à falha, percebemos que os valores das tensões que obtemos aqui no histograma apresentado no Supremo, os valores máximos de tensões aplicados nesses pontos em vermelhos são muito grandes quando a gente considera a finalidade que a gente vai usar. O nosso protótipo não chegará a sofrer tais tensões. Então, o que nós podemos concluir também é que não há tendência de falha para o nosso protótipo. Quanto à aquisição dos componentes, a nossa base de madeira ela foi adquirida sob encomenda em uma marcenaria. O manipulador subaquático, o manipulador e o servomotor foram obtidos por meio do laboratório de pesquisa, laboratório de dinâmica e controle. A base do manipulador foi feito sob encomenda na gráfica 3D. Os eixos, o eixo e mancais, os rolamentos foram obtidos por meio do Mercado Livre. Por fim, essa é a nossa montagem final. Essa é a configuração inicial que se esperava com base no que foi desenvolvido no software FreeCAD. E essa é a configuração final que nós obtemos da nossa base de madeira, do nosso veículo manipulador subaquático. Com isso, o que nós podemos concluir é que as nossas simulações elas permitiram atestar a viabilidade do protótipo físico, possibilitando assim que se inicie a nova etapa de experimentação do nosso protótipo e validação do nosso modelo matemático. Obrigada.